Boa noite, amigos e amigas. Vamos fazer mais um vídeo sobre a nossa Escola de Teologia Católica. E hoje nós vamos abordar um tema muito oportuno, né, para o tempo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos aí às vésperas do Natal, às vésperas da chegada de Jesus, do nascimento de Jesus. Nós vamos celebrar o nascimento do Messias, né? Aquele que veio, né, se encarnou para ser o nosso Salvador. Então, o tema que eu escolhi para hoje é as profecias que se cumpriram com a chegada de Jesus. Já que o Natal é o nascimento de Jesus, é a chegada do Salvador, então hoje eu quero colocar aqui as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus e que provam que ele é realmente quem ele falou que era, né? Ou seja, o Messias, o Salvador, né? O único Senhor da história, do mundo, de todos nós, né? Então nós vamos provar aqui, né, biblicamente, que Jesus realmente é o Messias, aquele que realmente, né, veio do Pai para realmente trazer a salvação. É o que nós chamamos de mistério da redenção, né? Que começou com o Natal e teve o seu ápice, né, na Páscoa, com o sacrifício de Cristo na cruz. Então, mas tudo começou no Natal. Nós estamos aí celebrando, né, o Natal, então nada mais oportuno do que a gente provar, né, biblicamente, que Jesus é realmente quem ele disse ser. Ele não enganou ninguém, não é? Os filósofos ateus, eles falavam que Jesus era um grande homem, né, mas que não era Deus. Mas a Bíblia prova, né, que ele era, sim, o Messias que devia vir, né? Desde lá do Antigo Testamento, né, foi profetizado, e tudo aquilo que foi profetizado sobre Jesus se cumpriu. É o que nós vamos entender hoje, tá? Vamos somente rezar, pedir a Deus que nos acompanhe e nos dê o entendimento para que a gente possa poder compreender essas profecias, né, o cumprimento delas, para que a gente possa entender esse messianismo de Cristo, né? Coisa que, infelizmente, os judeus não entenderam, tá bom? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão da mãe do Messias, né? Aquela que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. Desde lá do Antigo Testamento, né, também já foi profetizado, né, que o Messias nasceria de uma virgem, né? E essa virgem nós não, o anjo, né, diz que o nome da virgem era Maria. Então vamos pedir a intercessão, né, da mãe do Messias para que ela também nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos e amigas. Quero, então, começar o nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje é as profecias do Antigo Testamento que falam do Messias, né, e que se cumprem em Cristo, né,
já que estamos aí às vésperas do Natal, o Messias vai chegar, Jesus, não é? Então, nós queremos provar biblicamente que tinha mais de 30 profecias do Antigo Testamento. Eu nem pude colocar todas aqui para vocês, porque senão o vídeo ia ficar enorme, né? Porque praticamente todo o Antigo Testamento fala, né, do Messias, vamos dizer assim. Importante a gente entender isso, gente. Eu quero fazer uma introdução aqui antes da gente focar nas profecias em si, que é o nosso tema de hoje. Primeira coisa que a gente tem que entender: o Antigo Testamento, ele é uma preparação para a vinda do Messias, tá? Então, para nós cristãos, né, nós sabemos que o Messias já veio, é Jesus. Infelizmente, né, os irmãos judeus, eles não aceitam Jesus como Messias, não aceitaram, não é? E continuam não aceitando os judeus mesmo, né? Claro que muitos judeus se converteram ao cristianismo, os apóstolos eram judeus, Nossa Senhora era judia, todos eles se converteram. Mas muitos judeus até hoje não se converteram. Então, quer dizer, os judeus ainda esperam o Messias, não é? Se você for lá em Jerusalém, você vai ver lá no Muro das Lamentações, muitos judeus lá fazendo suas orações, esperando o Messias, não é? Só que a gente sabe que o Messias já veio, o Messias é o Cristo. É Jesus. As profecias provam isso, nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: o Antigo Testamento, né? Por que eu estou falando isso? Para a gente poder, quando for ler o Antigo Testamento, a gente lê com essa perspectiva, que o Antigo Testamento ele é uma preparação para o Novo Testamento, para o Messias que vai chegar. Tá? Por isso que eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, que a gente não pode ler o Antigo Testamento com o nosso pensamento de hoje. Tem muita coisa ali que já não serve mais para nós. Tá? Então a gente tem que fazer um discernimento daquilo que a gente ainda pode viver hoje do que aquilo que era para aquela época. Né? Agora, diferente, já o Novo Testamento, não. O Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, porque o Messias chegou no Novo Testamento, como diz São Paulo, né? Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho. Então, quer dizer, é o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é o quê? É o cumprimento das profecias, né, do Antigo Testamento. Então, o que vale para nós hoje é o Novo Testamento, é o que vale até Jesus voltar. Né? Então, né, não estou dizendo aqui que a gente tem que descartar o Antigo Testamento, que não possa ler, não estou falando nada disso. Tanto que a igreja continua lendo, estudando também o Antigo. Agora, a gente tem que ler o Antigo olhando para o Novo, ou seja, que ele é uma preparação para o Novo Testamento, para a chegada do Messias, que é o Cristo. A gente não pode ler o Antigo Testamento separado do Novo, senão a gente vai errar, a gente vai interpretar totalmente errado. Tá? Porque o Antigo Testamento é muito mais difícil de entender do que o Novo. Né? Se a gente for pegar a Bíblia lá do Gênesis, né, ao Apocalipse, tanto que a igreja diz que quem for começar a ler a Bíblia, eu nunca li, vou começar a ler hoje. A igreja ensina que a gente deve começar a ler pelo Novo Testamento, que é mais fácil, né, de compreender, não é? E também, vamos dizer assim, mais importante, não que o Antigo não seja, mas o Novo Testamento é mais importante porque fala de Jesus, não é? Mas não quer dizer que a gente não possa ler o Antigo Testamento. Podemos ler, devemos ler. Agora, com cuidado, porque o Antigo Testamento é mais difícil de entender, tá? É mais complicado, foi escrito há muito mais tempo do que o Novo, né? O Novo está mais perto de nós, né? Já o Antigo já foi escrito há muitos anos, né? Longe de nós, uma cultura diferente da nossa. O Antigo Testamento foi escrito pelos judeus, não é? Não foi escrito pelos cristãos, diferente do Novo Testamento, né? Que no caso os apóstolos já eram convertidos ao cristianismo, então por isso que escreveram o Novo Testamento para falar de Jesus, não é? Escreveram para as comunidades, né, que são as igrejas particulares, então quer dizer, então o Antigo tem essas particularidades também, entendeu? Outra coisa que eu queria falar antes. Por que que os judeus, vendo essas profecias todas, eles não acreditaram no Cristo? Por quê? Veja,
Primeiro, porque interpretaram errado o Antigo Testamento, né? É o que acontece muito hoje, né? Não só com judeus, mas com muitas pessoas, né? Interpretar a Bíblia errado. É um perigo isso. Então, os judeus, eles fizeram uma interpretação errada do Antigo Testamento. Por quê? Eles achavam... Por quê? A gente tem que entender o seguinte: quando Jesus veio, tá? O Messias chegou, os judeus estavam, vamos dizer assim, sob o jugo do Império Romano. Tá? O Império Romano é que dominava tudo, vamos dizer assim. Então, os judeus achavam que o Messias viria para libertar Israel dos romanos, do jugo romano. Tanto que Barrabás ficou revoltado com Jesus por causa disso, né? Quando Jesus veio falar dele de amor, de perdão, ele ficou escandalizado. Por quê? Porque Jesus não veio para isso. Jesus não é um libertador político, social, não. Tá? Por isso que é um perigo também a tal da teologia da libertação. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra. A teologia da libertação são aqueles teólogos que querem, vamos dizer assim, fazer um Cristo, uma igreja libertadora social, política. Não, Jesus não é isso. Jesus é um libertador espiritual. Ele veio para quê? Para tirar o pecado do mundo. São João Batista já falou. João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, quer dizer, Jesus não veio para outra coisa. Então, quando Jesus veio, né, falando de amor, de perdão, esse tipo de coisa, os judeus não aceitaram. Por quê? Eles achavam que Jesus seria um Messias tipo o rei Davi, tipo Salomão, que na época de Davi e de Salomão era assim. Era aquelas guerras lá do Antigo Testamento que a gente vê, dos reis com os povos vizinhos, né? Israel guerreando e Deus com eles, né? Porque era o contexto da época, entendeu? Agora, Jesus não, o Novo Testamento não é para isso. Nós agora estamos no tempo da misericórdia, não é mais do olho por olho, dente por dente, que você tem que guerrear com o outro e vencer o outro. Não, aquilo é o Antigo Testamento. O Novo é o tempo da misericórdia, do amor, do perdão. E os judeus não entenderam isso. Entendeu? Que Jesus ele veio para nos libertar do cativeiro do pecado, tá? Para a gente não ir para o inferno. Não é para a gente se organizar aqui socialmente, politicamente, para viver uma maravilha, sem problema nenhum. É o que acontece hoje com a tal da teologia da prosperidade, né? Vem me seguir, né? Vem, aceite Cristo, que você vai, né, não vai sofrer, que você não vai ter uma dor de cabeça, que você vai ter o carro do ano, você vai ter a casa mais bonita. Jesus não veio para isso. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém, para os seus seguidores. O que ele falou? Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e me siga. Tá? Então, não existe cristianismo sem cruz. Então, essa teologia da prosperidade aí, cuidado com ela. Ela é uma teologia do Antigo Testamento. Por isso que eu falei, o Antigo Testamento tem que ter cuidado com ele. O Antigo Testamento, sim, fala de prosperidade. Tá? Mas nós estamos no Novo Testamento. Né? Então, Jesus veio trazer o quê? Né? O perdão, a misericórdia e também o sofrimento. Tá? Não pense você porque eu sou cristão, eu não vou sofrer. Não, Jesus não falou isso, não. O que ele falou? Quer entrar no céu? Entrai pela porta estreita. Ele não falou que seria fácil. Fácil é ir para o inferno, como dizia o Padre Léo. Porque é descida. Para descer, não fácil. Agora, subir é mais complicado, não é? Vai subir um morro aí. Então, você tem que fazer força, não é verdade? Então, não é fácil. Ir para o céu não é fácil, igual muita gente está achando aí que Jesus é esse bonzinho, né? Que eu não vou sofrer nada, que eu não vou ter uma dor de cabeça. Não, gente. Que nada vai acontecer comigo. Não, não é assim, não. Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz. Então, os judeus não entenderam isso. Entendeu? Que o Messias era um libertador religioso, não era um libertador político e social. Tá, gente? Então, eu tinha que fazer essa introdução para você entender o nosso tema de hoje. Tá? Agora sim, nós vamos entrar nas profecias que lá desde o Gênesis, né, a gente vê que elas se cumprem em Cristo, tá? No Messias, que é o que nós esperamos no Natal, que nós celebramos no Natal, não é? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui algumas, são muito mais, entendeu? Se eu fosse colocar todas aqui, seria ficar muito grande. Então, eu quero citar aqui algumas, tá? E se der para comentar, a gente vai comentando aí, tá?
né, se der o nosso tempo aí, a gente fala o que der para falar, porque são muitas. Então, eu coloquei algumas aqui, a gente vai explicando aí para vocês, tá? Mas tem muito mais, tá? Eu só coloquei algumas aqui, só para vocês poderem comprovar que realmente as profecias falavam de Jesus, tá bom? Aí tem os textos bíblicos que eu vou deixar aqui para você ler em casa. Leia, é bom que você leia, que você tenha esse costume de ler a Sagrada Escritura, tá bom? Infelizmente, nós, os católicos, não têm esse costume de ler a palavra de Deus. Então, vamos ler, tá? Vamos ler a Bíblia em casa, tá bom? Para vocês poderem já ir se familiarizando com a palavra de Deus. A Bíblia não é para ficar lá pegando poeira na sala, não, gente, tá? Os padres vivem falando isso. Ou então para ler só em setembro, que a igreja dedica ao mês da Bíblia. Não, é para ler todos os dias. Se puder, leia um pedaço, né? Ou se não der para ler todos os dias, leia um versículo. Não precisa ler também um livro inteiro. Leia um versículo por dia. Entendeu? Por quê? Para a gente poder se alimentar da palavra de Deus, tá bom? Então vamos ter esse costume, esse exercício de ler a palavra de Deus, né? E a igreja, todo dia, ela tem a liturgia diária. Tem sempre 3 leituras, né? Para quem vai à missa, lógico que lê na missa, mas quem não tem esse costume de ir à missa todo dia, leia, né? No Deus Conosco, todo dia tem lá a leitura do dia, do Evangelho do dia. Sempre tem uma primeira leitura, que é uma leitura do Antigo Testamento, um salmo, uma leitura do Novo Testamento, né? Se for domingo, dia de semana é só 2 leituras, né? E o Evangelho do dia. Então, leiam, né? Para poder vocês já ir se familiarizando com a palavra de Deus, tá? E para você que ainda nunca leu, né? Eu nunca, né, li a Bíblia. Então, comece lendo, igual eu já dei aqui a dica, comece a ler pelo Novo Testamento e deixe o Antigo Testamento para depois, que é mais difícil. E procure fazer também um estudo bíblico, um curso bíblico, tá? Para poder você entender, porque é difícil, é complicado ler a Sagrada Escritura, tá? Então, eu deixo essa dica aí para você que nunca leu, mas comece o mais rápido possível, tá bom? Leia a palavra de Deus. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar então a ver então as profecias que falam de Jesus. Lá desde o Gênesis, olha aí, que o Messias seria descendente de Isaac. Olha aí, está lá no Gênesis, capítulo 26, versículo 4. Então, o Messias, ele seria descendente de Isaac. Quem é Isaac? É o filho de Abraão. Nós sabemos disso, não é? Que Deus escolheu Abraão para ser o pai do seu povo, está lá no Gênesis capítulo 12, e que do filho de Abraão, que é Isaac, não é? Nasceu os israelitas. Não é? Abraão teve 2 filhos, Ismael, né? Que da descendência de Ismael é os muçulmanos, e o Isaac, que da descendência de Isaac é os judeus. E da descendência de Isaac nasceu o Messias, que é Jesus. Então está lá no livro do Gênesis 26, 4. Aquela passagem muito bonita de Gênesis 22 mostra isso, onde Abraão vai sacrificar o filho ali, aí depois Deus fala com ele para testar a fé dele, né? Não precisa matar o seu filho, né? Aí depois Abraão sacrificou um cordeiro no lugar de Isaac. Quem é o cordeiro? É o Cristo, né? Por isso que a gente fala em toda a missa. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele cordeiro que foi imolado por Abraão no lugar de Isaac é o Cristo, tá bom? Olha como é que o Antigo Testamento ele prepara o novo, ele simboliza o novo, tá vendo? Então, aquele cordeiro que foi imolado no lugar de Isaac é o quê? É o próprio Cristo. E Abraão representa quem? O Pai, Jesus, Deus. Né? Que Deus, o quê? O que Deus fez? Entregou o seu Filho na cruz por cada um de nós. Tá vendo? Como é que sempre o Antigo Testamento prepara o novo? O que eu falei no começo? Vocês vão ver muita coisa ainda. Descendente de Jacó, está lá em Gênesis 28, 14. Né? Por quê? Porque Jacó é filho de Isaac. Né? Abraão teve Isaac, Ismael, e Isaac teve Esaú e Jacó. Mas a descendência de Jesus é com Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Por isso que lá no Novo Testamento vai dizer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque da descendência deles, que são os patriarcas, vai nascer o Messias, que é o Cristo, né, que nós celebramos agora no Natal. Então, leiam lá, Gênesis 28, versículo 14.
que o Messias seria da tribo de Judá. Olha aí. Por que da tribo de Judá? Porque a tribo de Judá, quem é o Judá? É um dos 12 filhos de Jacó. Sabemos que Jacó teve 12 filhos, né? Que são as 12 tribos de Israel, que sucederia depois os 12 apóstolos, né? E por que Judá? Porque Judá era a tribo dos sacerdotes, que iriam oferecer o sacrifício a Deus, na qual Cristo, né, se oferece a si mesmo na cruz, tá? Então, por isso que da tribo de Judá, que era um dos filhos de Jacó, nasceria o Messias, tá bom? Isso está lá em Gênesis 49, versículo 8. Repetindo, Gênesis, capítulo 49, versículo 8, tá bom? Que o Messias seria da família de Davi. Olha aí, o rei Davi, Por quê? Porque o rei Davi foi o maior rei de Israel. Por quê? Porque ele foi o que reinou mais tempo e o que unificou todo Israel. Ele reinou 7 anos em Hebrom e depois 33 anos em Jerusalém. Então, ele reinou 40 anos, ou seja, o 40 na Bíblia também é um número perfeito, vamos dizer assim, um número de plenitude. Então, Davi, ele é uma prefiguração do Messias. Por isso que fala, Jesus, filho de Davi. Quantas vezes a gente vê isso no Novo Testamento? Né? Aquele ceguinho lá, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque ele sabia que o Messias viria da tribo de Davi, da descendência de Davi. Tá bom? Isso está lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 5, e Jeremias, capítulo 33, versículo 15. Repetindo. Jeremias, capítulo 23, versículo 5, e Jeremias, capítulo 33, versículo 15. Aqui eu só coloquei só algumas, tá, gente? Mas tem muito mais, né? O profeta Natan também vai falar para Davi que, né, da descendência dele, né, vai sair aquele que vai ser o governador de Israel, no caso seria Salomão, e também o Messias, né, que também prefigura Salomão também, pela sua inteligência, vamos dizer assim, também é a prefiguração do reinado do Messias, vamos dizer assim, né, pela sabedoria de Salomão, vamos dizer assim. Né? Então, tem muitas profecias que falam que o descendente de Davi, da tribo de Davi, seria o Messias, né? Que no caso é o Cristo, que eu já falei aqui. Nascerá de uma virgem, Isaías capítulo 7, versículo 14, olha aí. Isaías já profetizou lá 700 anos antes de Cristo, né? Que o Messias nasceria de uma virgem, Isaías 7,14. Nós sabemos, né? Que Jesus nasceu da Virgem Maria, né? Nós sabemos disso, né? Aí agora mais algumas profecias que falam do Messias, gente. Prestem atenção como é que bate direitinho as profecias com Jesus. Depois vocês leiam lá na Bíblia, vocês vão achar que eu estou mentindo, tá? Por isso que eu estou deixando aqui os textos bíblicos, para depois vocês lerem lá. Olha só que coisa, né? Olha só. Uma profecia. Não cessará o poder de Judá enquanto não vier o Messias. Olha aí. Isso está lá em Gênesis 49, versículo 10. Vou repetir. Gênesis 49, versículo 10. Falando que o cetro, né, ou seja, o poder, né, vem da tribo de Judá, da qual virá o Messias, que eu já expliquei aqui por que vem da tribo de Judá. Porque ele é o único sacerdote, né, e o eterno sacerdote, é o Cristo. A carta aos Hebreus fala isso, vários versículos falam isso, né? Jesus é o único sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E tem muitas passagens que falam isso, entendeu? Então, já começa aqui no Gênesis 49, versículo 10, tá? Outro, um renovo sairá do tronco de Jessé. Quem é Jessé? É o pai do rei Davi, que eu falei aqui, né? E um rebento brotará de suas raízes, olha aí, da descendência, não é? Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Olha aí, sobre ele quem? O Messias. Isso está lá em Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 9. E aonde se cumpre isso? Lucas, capítulo 4. Leiam lá depois. A profecia de Isaías, no capítulo 11, versículos de 1 a 9. E depois, lá em Lucas, capítulo 4, o cumprimento da profecia, quando Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, aquela coisa toda. Ele fala lá, ele começa a fazer um discurso, né? Então, quer dizer, olha só a profecia e o cumprimento da profecia. Vamos lá, continuando aí. O profeta Daniel também profetizou sobre o Messias, olha aí. O profeta Daniel profetizou
que depois de 70 anos, olha aí, 70 semanas de anos, se daria a prevaricação do povo de Israel, seguindo-se a morte do Messias. Olha aí, isso está lá em Daniel, capítulo 9, versículos de 24 a 27. Daniel, capítulo 9, versículos de 24 a 27. Tudo profetizado, tudo cumprido certinho, né? O Messias iria morrer, Israel não iria aceitar o Messias, tudo certinho como realmente aconteceu. Os judeus não aceitaram realmente o Messias por causa daquilo que eu já falei aqui, entendeu? O profeta Ageu, olha aí, outro profeta do Antigo Testamento, profetizou que o Messias penetraria no templo, olha aí, de Jerusalém, olha aí, reconstruído após a volta do exílio da Babilônia. O profeta Ageu profetizou também isso. Agora, isso aqui eu tenho que explicar um pouquinho. Por que ele fala aqui o segundo templo? Por quê? Porque o primeiro templo foi construído por Salomão. Tá? Então, o primeiro templo de Jerusalém foi construído por Salomão. Está lá no livro dos Reis, capítulos 6 e 7. Então, Salomão construiu o primeiro templo, que foi destruído por Nabucodonosor, mais ou menos no ano 580, mais ou menos. O rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, destruiu o templo, né, e levou todo o povo para o exílio da Babilônia. Né? Aí o que aconteceu? Quando esse rei foi vencido pelo rei Ciro, da Pérsia, os judeus voltaram para Jerusalém e aí reconstruíram o segundo templo. Né? O sacerdote Esdras e o governador Neemias e outros judeus reconstruíram o segundo templo, que é o templo na qual Jesus participava dele, né? No caso, né, que Jesus ia lá no templo, né, quando ele era pequeno, e depois também, quando ele era grande também, ele foi várias vezes ao templo. Esse é o segundo templo, tá? E é esse templo que o profeta Ageu falou que o Messias iria pisar após o exílio, e aconteceu exatamente como o profeta profetizou, que o Messias iria pisar no templo, no segundo templo, né? Tudo certinho como ele profetizou. O profeta Malaquias também falou a mesma coisa, confirmou a profecia, dizendo que o Messias viria para o segundo templo, né, que eu já expliquei por que é o segundo templo, não é? E após a sua vinda, esse templo seria destruído, e foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Isso está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Então, quer dizer, Malaquias falou que o Messias iria pisar no segundo templo e que esse templo seria destruído. E foi no ano 70 depois de Cristo. E o próprio Jesus falou que seria destruído. Está lá em Mateus capítulo 24. Esse templo não vai restar pedra sobre pedra. E o Império Romano, né, acabou com o templo de Jerusalém. Tanto que até hoje ele não foi reconstruído. Né? E muitos dizem aí que ele vai ser reconstruído, né? Não sei. Vai ser uma terceira guerra mundial, porque ali onde está ali o Muro das Lamentações, os judeus ficam fazendo aquelas orações, batendo a cabeça assim. Então, é ali que está o Templo de Jerusalém. Mas os muçulmanos também construíram ali uma mesquita. E a gente sabe que aquele lugar lá é uma terra de briga, né? Porque os dois se acham filhos de Abraão. E são filhos de Abraão, realmente. Um é da descendência de Isaac e outro de Ismael. Mas são irmãos, poderiam se entender, mas preferem brigar. Por isso aquela briga toda lá entre israelitas e palestinos, né? Então, tem gente falando aí que vai ser reconstruído o terceiro templo, né? Que tem até profecias que falam sobre isso. Não sei, gente. Isso aí nem a igreja diz, né, uma palavra final sobre isso. Os teólogos ainda, né, não chegaram a uma conclusão, entendeu? Mas vai ser complicado, porque Jerusalém ali, vamos dizer, as três religiões cultuam ali. Né? Tem a mesquita, que é dos muçulmanos, tem o Muro das Lamentações, que é dos judeus, e tem os lugares dos cristãos, né? O Santo Sepulcro, ali onde Jesus nasceu, viveu, né? Em Jerusalém, ali morreu. Né? Então, é complicado ali, aquele lugar ali é complicado. Tá? As três religiões monoteístas, né, creem, né, que Jerusalém é uma cidade santa, sagrada, e brigam por aquilo ali. Brigam entre aspas, né? Os cristãos não brigam, né? Mas mais é os muçulmanos e os judeus, né? Mas o profeta Malaquias profetizou que esse templo seria destruído e foi no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, né? Mais uma profecia que se cumpriu.
O profeta Miqueias profetizou que o Messias nasceria na cidade de Belém. Olha aí, Miqueias capítulo 5, versículos 1 e 2. Por isso que Jesus nasceu em Belém, não é? Para cumprir a profecia de Miqueias, tá bom? Miqueias capítulo 5, versículos 1 e 2. Tá? É o que nós celebramos agora no Natal. Porque Jesus, ele não era de Belém, né? Jesus não era de Belém. Jesus era de Nazaré, não é? Da Galileia. Mas ele foi para Jerusalém, né? Para Belém. Ele não, Nossa Senhora e São José, né? E ali Nossa Senhora teve Jesus em Belém, né? Mais uma profecia que se cumpriu. Outra que se cumpriu, depois eles voltaram para Nazaré, que era outra profecia, que ele seria nazareno, não é? E que ele iria para o Egito, iria fugir para o Egito e depois iria voltar do Egito. Isso também está lá no profeta Oséias também. Então, gente, tem muita profecia. Tem mais aqui. Eu coloquei só algumas, porque são muitas profecias que falam do Messias e que cumprem em Cristo, rigorosamente, né? Não tem o que dizer. Outra coisa, Zacarias profetizou que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata. Olha aí, hein? E Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Impressionante, cara. E com elas, o traidor iria comprar um campo e iria jogar essas moedas no templo. E Judas fez isso. Lembra no filme Paixão de Cristo, que ele joga as moedas no templo? E depois ele ainda comprou um campo com aquilo ali, né? Então, isso já era uma profecia. Está lá em Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Zacarias, capítulo 11, versículo 12, e o cumprimento da profecia, Mateus 26, 15. Então, a profecia é do profeta Zacarias 11, 12, e o cumprimento da profecia, Mateus 26, 15. Entendeu? Mais uma profecia que se cumpriu, né? Outra, agora os salmos, olha aí, não é só os profetas que falaram não, gente. Eu já botei aqui o Gênesis, já coloquei aqui várias passagens, agora os salmos. O que é que os salmos falam do Messias? Por isso que os salmos são tão importantes, que a gente usa até hoje na liturgia da igreja, né? Porque os salmos ainda, vamos dizer assim, ainda valem para nós hoje, né? Muitos salmos ainda valem para nós hoje. Olha o que os salmos falam sobre o Messias. Anunciaram que o Messias seria despojado de sua túnica, olha aí, e dividida por sorteio entre os soldados, olha aí. Está lá no Salmo 21, versículo 19. Lembra que quando Jesus morreu, tiraram a roupa dele, que ele foi crucificado nu, né? Então pegaram a túnica dele, os soldados sortearam, né? Então quer dizer, isso já era profetizado lá no Salmo 21, versículo 19, entendeu? Olha só, mais uma profecia que se cumpre. Outra, seria morto com as mãos e os pés transpassados por cravos, Salmo 21, versículo 17, olha aí. Então, até isso profetizaram, que o Messias iria morrer pregado sobre pregos, né, cravos nas mãos e nos pés, igual Jesus na cruz, né? Olha só, mais uma profecia que se cumpriu. Que no suplício da cruz sofreria sede e a língua colada ao paladar. Salmo 21, versículo 16. Olha aí, hein? Que ele teria sede, tanto que ele fala, tenho sede, não é? E a língua colada ao paladar, né? Tudo isso profetizado e cumprido lá na cruz, né? Que lhe dariam vinagre para beber, olha aí, é o Salmo 68, versículo 22, que dariam para ele vinagre para beber, profetizado lá no Salmo. Que zombariam dele, né? Igual os soldados ali, desce da cruz, aquela coisa toda, né? Que a gente vê lá nos evangelhos, já era profetizado no Salmo 21, versículos 7 e 8, mais um. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas também está lá no Salmo 21, aquela frase que Jesus diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? Muita gente pergunta, por que Jesus falou isso? Deus o abandonou? Não, ele estava citando o Salmo 21. Mas o que isso quer dizer? Jesus estava ali experimentando todo o pecado da humanidade em cima dele. Então é como se ele estivesse falando no nosso lugar. Quando a gente comete um pecado, Deus nos abandona, porque Deus é santo. Então, ele não tinha pecado, mas ele assumiu o pecado da humanidade. Então, ele está citando ali também o Salmo 21. Entendeu? Olha, outra profecia. Zacarias profetizou que olhariam para aquele que eles transpassaram com a lança. O soldado, né, perfurou Jesus com a lança, né? Isso foi profetizado em Zacarias, capítulo 12, versículo 10.
Inclusive, a tradição da igreja diz que aquele soldado, ele se converteu, e Longuinho, né? No caso, Longino, né? Longino, o nome dele, a tradição diz que ele se converteu e virou santo, tá? A igreja diz, né, cultua ele como santo. São Longuinho, né? Que a gente às vezes perde alguma coisa e fala, pede para São Longuinho, não é verdade? São Longuinho é esse soldado que furou Jesus com a lança, né? E depois se converteu. Diz a tradição que ele se converteu e virou, inclusive, santo. Deve ser verdade, porque tem uma imagem dele lá no Vaticano. Inclusive, lá no altar onde o Papa celebra, né, a missa, tem uma imagem lá de São Longuinho. Então, realmente, deve ser verdade, realmente, que ele se converteu e virou até santo para a igreja, entendeu? Mas estava profetizado que ele iria fazer isso, né? Que iria furar ali o Jesus com a lança. Está lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Mais uma profecia. Isaías, né? Isaías profetizou muito sobre Jesus, gente, sobre o Messias. Impressionante, olha só. Isaías disse que o Messias seria açoitado, olha aí, seria apontado como malfeitor e seria colocado entre dois ladrões, entre malfeitores. Isso está lá em Isaías, capítulo 53, versículos 3 e 12. Olha aí, Isaías 53, versículos 3 e 12. E o cumprimento da profecia está lá em Mateus 27, versículo 38. Tá? E seria condenado à morte, que o Messias seria condenado à morte. Está lá em Isaías 53, versículo 8. Por isso que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, entre dois ladrões, para cumprir a profecia de Isaías. Tá? O Messias seria traído por um amigo. Olha aí, outra profecia, Judas. Né? Tanto que Jesus fala, Judas, você traiu o Filho do Homem com um beijo. Porque o beijo era um sinal de amizade. Os judeus tinham o ósculo santo, o beijo santo. Né? Então, por isso, quando Judas beija Jesus, Jesus fala para ele, nossa, é com um beijo que você me trai, porque ele considerava Judas um amigo. E isso está lá no Salmo, versículo 40, versículo 10, e no Salmo 55, versículo 12 e 14. Repetindo, Salmo 40, versículo 10, e o Salmo 55, de 12 a 14. E o cumprimento da profecia, Mateus, capítulo 10, versículo 4, e João, capítulo 13, versículo 21. Mateus, capítulo 10, versículo 4, e João, capítulo 13, versículo 21. Que o Messias seria esbofeteado, açoitado e iriam cuspir nele. Isso está lá em Isaías, capítulo 50, versículo 6. Olha, até isso foi profetizado. Tudo bonitinho, aconteceu exatamente o que foi profetizado, né? Impressionante. Que o Messias seria abandonado pelos discípulos. Olha aí, Zacarias 13, 7. E o cumprimento em Mateus 26, 31 e versículo 56. E Marcos, capítulo 14, versículo 50. Olha aí, tá vendo? A profecia e o cumprimento da profecia. Então, por isso que Jesus foi abandonado pelos discípulos. O único que ficou lá foi São João. O resto, todo mundo rapou fora. Tá? Então, isso também foi profetizado. Outra coisa, que o Messias seria acusado por falsas testemunhas. Olha aí, está lá no Salmo 34, versículo 11. E o cumprimento, Mateus 26, versículos 59 a 61. Por isso que os judeus fizeram lá falso testemunho dele, né? Que ele, né, queria falar mal que ele estava falando mal de César, que estava falando mal do templo, e era tudo mentira. Jesus nunca falou mal de nada. Né? Pelo contrário, Jesus falava para pagar o imposto, o imperador, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, mas porque eles eram falsos testemunhos, tá bom? Que o Messias ficaria calado diante dos acusadores. Lembra que Jesus não falou nada? Profetizado também. Isaías 53, 7 e o cumprimento em Mateus 27, 12 a 14. Que o Messias seria ferido, né? Seria, vamos dizer, sofreria todos aqueles açoites, né, que a gente vê que Jesus sofreu. Isso está lá em Isaías 53, 5 a 7, Zacarias 13, 6 e Mateus 27, 26, o cumprimento da profecia. Tá? Que Jesus intercederia pelos seus
pelos algozes, né, aqueles que estavam matando ele. Isso também foi profetizado em Isaías 53:12, e o cumprimento em Lucas 23, 3-4. Que os seus amigos, olha aí, olhariam de longe, ou seja, ficariam olhando ali ele ser morto de longe, né? Tanto que várias pessoas ficaram ali olhando, mas não puderam chegar perto dele, né? Isso está lá no Salmo 37, versículo 12, e o cumprimento em Lucas 23, 49. Mais profecias. Entregaria seu espírito a Deus. Olha aí, por isso que Jesus fala, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lembra que ele fala isso na cruz? Profecia também. Está lá no Salmo 30, versículo 6, e no cumprimento em Lucas 23, 46. Outro, que os seus ossos não seriam quebrados. Esse é impressionante, gente. Impressionante a profecia e o cumprimento, né? A profecia é o Salmo 33, versículo 21. E o cumprimento, João 19, 32-33. Lembra que Jesus foi crucificado no meio e os dois ladrões, um do lado, outro do outro. Os dois foram quebrados as pernas, né? E Jesus não. Jesus não foi quebrado nada, nenhum. Só o soldado lá que feriu ele, né, do lado, mas não houve nenhum osso quebrado, né? Por quê? Cumprimento de mais uma profecia. Seu corpo seria sepultado por um homem rico. Olha aí, José de Arimateia, que pertencia ao Sinédrio, né, junto com Nicodemos. Ele pediu o corpo de Jesus, enterrou Jesus lá num lugar que nunca ninguém tinha sido enterrado, que é outra profecia, que eu nem coloquei aqui, mas também é outra profecia, que ele seria colocado num túmulo onde ninguém tinha sido sepultado, e seria sepultado por um homem rico, né, José de Arimateia. Isso está lá no Isaías 53, 9, e o cumprimento em Mateus 27, de 57-60. E que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Zacarias, capítulo 9, versículo 9, e o cumprimento em Mateus, capítulo 21. Então, Zacarias já havia profetizado que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumentinho, né? E realmente Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, que nós celebramos todo ano, né? Montado num jumentinho, né? Exatamente como foi profetizado. Esse foi mais um motivo pela qual os judeus também não entenderam. O nosso Messias, em vez de entrar num cavalo branco, né? Em vez de entrar né, uma espada na mão, né? Vai entrar montado num jumentinho, né? Um animal insignificante daquele. Mas por quê? Porque Jesus era o rei o quê? Humilde. Jesus queria mostrar para eles que o Messias não era aquele Messias, né, espalhafatoso, né, rico, não, era o Messias dos pobres, né, daqueles que... Ou seja, Jesus veio... Não quer dizer também que Jesus também só veio para os pobres. Aí é a teologia da libertação que eu falei aqui, né? Libertar só os pobres. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que Jesus veio para todos, inclusive para os menos favorecidos, porque naquela época os pobres não tinham vez, né? Nem os pobres, nem os... muita gente era discriminada, né? Só aquela classe alta, vamos dizer assim, né, dos judeus é que faziam parte, né? Os doentes não tinham vez, as prostitutas não tinham vez, e Jesus veio para libertar a todos. Por quê? Porque ele é o libertador do pecado, e não politicamente e socialmente. Que aí você tem a tentação de fazer, vamos dizer, discriminação, né? Você achar que só os poderosos é que precisam. Não, Jesus veio para todos, tá? Agora, eu quero encerrar, eu estou aí com 44 minutos, eu quero encerrar falando uma coisa aqui que eu preciso falar, tá? A Bíblia é quem fala, não sou eu, tá? Jesus veio a primeira vez como humilde, né? No Natal que nós estamos celebrando. Agora, a segunda vez, não. Aí, a segunda vez, Jesus vai vir como realmente os judeus queriam que ele viesse, como o rei justo para fazer justiça. Não estou falando que Jesus vai vir para fazer o mal, nem nada disso, porque Jesus é Deus, Deus não pode fazer o mal, mas Jesus vai vir para cumprir toda a justiça. Então, os judeus que esperam o Messias, Jesus vai vir realmente do jeito que eles queriam, do jeito que eles querem. Agora, só que aí é aquilo. Se você não estiver vivendo de acordo
com aquilo que ele disse para você no Novo Testamento, aí você pode se perder. É o que ele fala, né? Quando eu vier, vai haver muito choro e ranger de dentes. Por quê? Porque ele vai vir para julgar. Entendeu? Então, quer dizer, a primeira vez que ele veio humilde, não é? Eles não aceitaram, e muitos não aceitaram, não é só os judeus. Né? Quantos que não aceitaram Jesus? Quantos ateus, quantos filósofos ateus que não aceitaram Jesus? Até hoje, né? Então, quer dizer, então Jesus veio a primeira vez como o rei humilde, o Messias humilde, e as profecias todas dizem isso. Agora, o Novo Testamento fala que Jesus virá como juiz, para julgar. Né? Então, é para a gente pensar. Tá bom? Então, eu quis colocar então essas profecias aqui nesse último vídeo, né, antes do Natal, para que a gente possa celebrar também melhor o Natal. Porque todas essas profecias se cumpriram por quê? Porque o Cristo, que é o Messias, para nós católicos cristãos, ele nasceu. Né? Então, vamos celebrar o Natal, então, tendo essa expectativa, né? O Messias que vai chegar, né? E que chegou e veio para nós e por nós. Não é? Amém, que nós acreditamos nele, né? Que nós possamos pedir que todos possam acreditar, né, nesse Messias, né? Que um dia possa acontecer aquilo que Jesus tanto pediu, né? Que haverá um só rebanho e um só pastor. É isso que Jesus pediu e que a igreja tanto luta. Por que a igreja luta tanto? Né? Para que haja uma união, né? Principalmente entre os cristãos. Por isso que a igreja coloca aí o ecumenismo, né? Que é o diálogo, né? Que é a reunião dos cristãos, né? E também o diálogo com as outras religiões. Para quê? Para que possa haver um só rebanho e um só pastor. Que é isso que Jesus quer. Não é? Porque não tem salvação fora de Jesus Cristo. Amém, gente? Então, um Feliz Natal aí para todos. Já quero desejar que esse é o último vídeo antes do Natal aí, tá joia? E semana que vem a gente ainda vai ter mais aí alguns vídeos ainda antes do Ano Novo aí, se Deus quiser, tá bom? Então, que a gente possa celebrar, então, o Natal, né? E nunca esqueça que o Natal é o quê? O nascimento de Jesus, o Messias que veio à Terra por amor a cada um de nós. As profecias aí mostram isso. Amém? Continuo pedindo a vocês, né, a colaboração aí, passem para outras pessoas, tá? Se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, vamos ver se a gente consegue colocar mais pessoas aí para nos ajudar. E deixe lá os seus comentários também. Gostaria de pedir a vocês que deixassem os comentários lá no canal sobre os vídeos, né, o que vocês acharam, e também sugestões que vocês gostariam, dúvidas, perguntas sobre algum tema que vocês gostariam que eu abordasse aqui. Tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Né? Por intercessão de Nossa Senhora e São José, pai e mãe do Messias. Né? Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e um Feliz Natal.